Olá! A República Velha, ela foi marcada por diversos tipos diferentes de revoltas, né? Nos vídeos anteriores eu já expliquei as revoltas messiânicas, que são revoltas que têm características religiosas, e revoltas sociais ou urbanas, né? Que são revoltas marcadas pela desigualdade social, pela pobreza, pelo autoritarismo, que são a revolta da vacina e a revolta da chibata, além da greve geral de 1917. A ideia desse vídeo é mostrar um outro tipo de movimento, um outro tipo de revolta que aconteceu durante o período da República Velha, que é o movimento do cangaço e o movimento do tenentismo. Tá? Então, vou explicar eles um pouquinho melhor para vocês nesse vídeo de agora. Então, vamos lá. Então, primeiro movimento, né, que é o movimento do cangaço. O que é esse movimento do cangaço? Esse movimento ele acontece no sertão nordestino. Então, lá em cima você tem um mapa, né, que mostra os estados do Nordeste, e você tem aquela parte central do mapa lá que mostra o sertão nordestino. Esse é o palco desse movimento que durou aí 20, 30 anos, que é conhecido como o movimento do cangaço. Né? O que foi esse movimento? Ele é um movimento no qual os jagunços acabam se transformando em bandidos, né? Eles acabam se transformando em cangaceiros. Quem que é o jagunço? Né? Lembra que eu falei para vocês da figura do coronel? Né? O coronel é aquela figura de poder, aquele homem que tem o poder político, econômico e social de uma determinada região. E esse coronel, ele normalmente tinha os seus braços armados, as pessoas que faziam o serviço sujo para esse coronel. Esse grupo era popularmente conhecido como os jagunços. Só que no sertão nordestino, alguns desses jagunços começam a se desvincular dos coronéis e eles acabam se transformando em um bando autônomo conhecido como os cangaceiros. O nome vem de canga, daquilo que os bois utilizavam, né, para você poder domar um boi, para colocar ele para puxar um carro de bois, por exemplo. Então, o movimento do cangaço, né, é um movimento de banditismo que aconteceu no sertão nordestino. Esses cangaceiros, eles eram bandidos que assaltavam, que estupravam, que matavam, né, que tocavam o terror no Nordeste. E um dos bandos mais conhecidos de todos é o liderado por esse sujeito que aparece aqui em cima, chamado de Virgulino Lampião. Né? O Virgulino Lampião ele é o mais conhecido e também temido de todos os cangaceiros. Então, o Virgulino Lampião ele era líder de um bando de cangaceiros que tocou o terror no sertão nordestino. Ele acaba se transformando numa das grandes lendas que você tem desse sertão, né, desse movimento dos cangaceiros. Ele se envolve com uma mulher chamada de Maria Bonita, né, que acaba fugindo de casa para se juntar ao bando do Virgulino Lampião. Ela se torna a companheira de armas dele, o que vai abrir espaço para que outras mulheres acabem pertencendo a esse movimento do cangaço. E basicamente, os cangaceiros eles eram bandidos. Tá? Os cangaceiros eles eram caras que tocavam o terror no Nordeste. Eles eram caras que assaltavam cidades, estupros eram muito comuns, e até quando as mulheres começaram a pertencer ao bando, a quantidade de estupros começa a diminuir, mas eles tacavam o terror e matavam um monte de gente. Só que em um período conturbado, um período de contestação social, esses cangaceiros eles acabaram se transformando populares entre a população. Eles começaram a se tornar numa espécie de heróis. Né? Então, o que aconteceu? Né? O bando de Virgulino Lampião ele começou a se tornar muito famoso. Né? Tanto que foram enviadas equipes de televisão para fazer um filme sobre ele, para fazer um documentário de como é que eles viviam. Né? Nessa foto que tem aqui atrás de mim, aparece Virgulino Lampião e a Maria Bonita do lado, bando de cangaceiros, apertando a mão de um fotógrafo que foi enviado para fazer um documentário a respeito de como é que era a vida dos cangaceiros. Então, os cangaceiros começaram a povoar o imaginário popular como uma espécie de bandidos que desafiavam o poder vigente, bandidos que desafiavam o poder dos coronéis. Né? E uma outra coisa que contribuiu para isso foi a chamada literatura de cordel. A literatura de cordel, né, que tem lá em cima, é uma literatura comum no Nordeste, na qual você tinha
pequenas histórias, pequenos poemas que eles eram colocados nessas páginas que elas eram entalhadas em litogravura ou xilogravura, né, esculpido na pedra, na madeira, que depois eles faziam a impressão disso, eles colocavam em cordas, né, tipo um varalzinho, onde é que eles deixavam isso daqui pendurado, e as pessoas depois pegavam, compravam isso daqui, né, e para que essas histórias começassem a circular. E essa literatura de cordel, ela pega o cangaceiro, né, que era na verdade um bandido, e começa a colocar ele como um herói, como um cara que estava desafiando uma política corrupta, que estava desafiando os coronéis, que eram vistos como o poder político daquela região, como uma espécie de agente de justiça social, que estava desafiando a corrupção daquele momento. Então, essa literatura de cordel e essa romantização dos cangaceiros transforma eles em heróis no imaginário popular. Tá? Então, esses são o movimento dos cangaceiros que existiu no sertão nordestino. Esse movimento ele foi duramente repreendido pelo governo brasileiro, né? Durante aí um período de 20 anos mais ou menos, foram tentadas várias vezes acabar com o bando de Virgulino Lampião. Eles tentaram contratar a coluna Prestes, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, para acabar com o bando de Virgulino Lampião, não deu certo. Eles tentaram uma intermediação de um religioso, Padre Cícero, para tentar negociar com o bando de Virgulino Lampião, né, para tentar fazer com que ele depusesse as armas, também não deu certo. E no final das contas, o bando de Virgulino Lampião acaba caindo numa cilada, numa emboscada, e eles acabam então sendo executados. Né? Tem essa foto aqui, que são as fotos das cabeças dos cangaceiros, que foram todas cortadas e depois colocadas na frente de uma igreja com toda a indumentária deles, né? Com chapéu, com cinta, com luvas, com as armas todas que eles utilizavam, né? Para mostrar que esse bando de cangaceiros tinha chegado ao fim. Mas mais tarde, os cangaceiros eles acabam se transformando em grandes heróis do imaginário popular e depois até na ditadura militar, né, com uma exposição que é feita, depois com desfiles que são feitos, se resgata toda essa estética que os cangaceiros tinham, a forma de se vestir, a forma de se comportar, né, transformando ele em uma espécie de mito de Bonnie e Clyde do sertão brasileiro. Então eles eram bandidos, mas o imaginário popular transforma eles em heróis porque eles desafiavam a política que existia naquele tempo. Tá? Então esse é um movimento conhecido como o movimento do cangaço. Um outro movimento que a gente teve durante a década de 20 é um movimento militar chamado de movimento do tenentismo. Esse movimento do tenentismo ele acontece por causa de um episódio nas eleições do presidente Arthur Bernardes. Arthur Bernardes estava concorrendo com o que já tinha sido presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, que era militar. E nesse episódio a gente teve uma espécie de fake news que começou a circular, né? Então começaram a circular fake news que o Hermes da Fonseca tinha criticado Arthur Bernardes, que estava rolando uma treta entre eles, e esse episódio ficou conhecido como o episódio das cartas falsas, o que provocou uma animosidade entre o presidente eleito Arthur Bernardes e o Hermes da Fonseca. Quando Arthur Bernardes se tornou presidente, ele disse que o presidente iria esquecer as mágoas do candidato, ou seja, ia deixar essa história para lá. Mas não foi o que aconteceu, porque o Hermes da Fonseca ele acaba sendo preso. Como Hermes da Fonseca era militar e era popular entre os militares, acontece um movimento no Brasil chamado de movimento do tenentismo. Esse movimento do tenentismo é uma revolta de oficiais de baixo escalão, tá? Então, no Exército Brasileiro você tem uma hierarquia, né? Você tem a parte de baixo, onde é que você tem os cabos e os soldados, e depois você tem os oficiais, que começa com tenentes, subtenentes, daí depois vai subindo, né, até você chegar nos coronéis, major e general. Então, esses tenentes, eles são oficiais de uma classe mais baixa, mas eles representavam a classe média da população brasileira daquele tempo. E esses militares, não reconhecendo Arthur Bernardes, não concordando com a política oligárquica daquele tempo e defendendo Hermes da Fonseca, eles vão fazer um episódio que ficou conhecido como o episódio dos 18 do Forte, em 1922. O que foi isso? Foi um motim,
Motim é quando militares se revoltam, se insubordinam contra os seus superiores, e esse motim se transformou numa quartelada. Quartelada é quando os soldados tomam conta de um quartel e eles ficam amotinados lá dentro e não saem para fazer o seu serviço. Então, em 1922, liderados por tenentes revoltosos, vai acontecer um motim no forte de Copacabana. Esse forte vai ser cercado pelas tropas legalistas, as tropas fiéis ao governo. Eles vão bombardear esse quartel e no final vai acontecer um episódio, né, que é o episódio dos 18 do forte. 17 soldados, né, 17 tenentes que estavam lá dentro, eles vão abrir os portões. Tinha cerca de 3 mil homens, né, cercando todo o forte. E esses 17 vão marchar em direção aos 3 mil, bem cena de filme mesmo, né, como aparece lá em cima, né, eles marchando, e embaixo também você tem uma foto deles marchando na praia de Copacabana contra essa multidão, né, contra esses soldados que estavam lá cercando o forte. Então, 17 contra 3 mil. Diz que um civil, né, se junta a esse movimento, que é o cara de chapéu que aparece na foto lá em cima, e esses 17 marcham com os 3 mil, bem cena de filme, tipo O Último Samurai, os caras marchando para a morte certa. Alguns morreram, outros foram baleados, sobreviveram e acabaram sendo presos. Esse episódio ficou conhecido como o episódio dos 18 do Forte. Alguns anos depois, a gente tem uma nova quartelada que vai dar origem à coluna Prestes. O que aconteceu? Você tem uma quartelada que acontece na região sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, e essas tropas revoltosas, esses soldados, tenentes revoltosos, vão se juntar com outros soldados vindos do Rio Grande do Sul e eles vão formar uma coluna chamada de Coluna Prestes. Recebe esse nome porque o tenente que vai liderar essa coluna era chamado de Luiz Carlos Prestes, né, que é o cara que está lá em cima com o bigode, que vai ser o líder dessa coluna. E essa coluna vai fugir das tropas legalistas. Tropas legalistas são as tropas que continuam fiel ao governo. Então você vai ter lá uma tropa de tenentes liderados pelo Luiz Carlos Prestes fugindo da tropa do governo, né, das tropas legalistas. E isso vai se chamar de Coluna Prestes. Esses caras eles vão percorrer aí, acho que 24 mil quilômetros no interior do Brasil, né, conforme esse mapa aqui. Eles vão participar de diversas batalhas, diz a lenda que eles não perderam nenhuma dessas batalhas. Nos lugares que eles chegavam, eles, para conseguir comida, eles confinavam a alimentação que a população tinha, eles pagavam com um cheque revolucionário, tipo, ó, quando a gente assumir o poder, a gente paga o negócio de você de volta. E na cabeça deles, eles acreditavam que a população ia apoiar eles para ajudar a derrubar o regime oligárquico, mas não foi o que aconteceu. As pessoas tinham medo deles, achavam as propostas deles autoritárias demais, eles não tiveram o apoio popular que eles queriam e no final das contas essa coluna Prestes vai deixar de existir. Qual que é a importância dessa coluna Prestes? Essa coluna Prestes ela vai fazer com que o Luiz Carlos Prestes ele entre em contato com toda a pobreza que existia no interior do Brasil. E por causa disso, mais tarde, vai fazer com que ele se transforme numa das primeiras lideranças comunistas do Brasil. Tá? Então aqui, do tenentismo em geral, precisa saber que os militares estavam contra o governo daquele tempo e que desse movimento do tenentismo, Luiz Carlos Prestes depois vai flertar com o comunismo aqui no Brasil. Então, qual que é o contexto que a gente tem aqui das revoltas durante a República Velha? Estavam acontecendo revoltas religiosas, né, as revoltas messiânicas, Canudos e Contestado, revoltas urbanas sociais, né, revolta da vacina, revolta da chibata, o banditismo social, que era o movimento do cangaço, né, que estava acontecendo, os bandidos que no imaginário popular se transformaram em agentes que estavam lutando contra os coronéis, contra o poder político lá naquela região, e revoltas militares do tenentismo. E além disso, a gente tem mais uma revolta que vai acontecer, que é uma revolta cultural, que é a Semana da Arte Moderna. Mas isso eu tenho um vídeo específico para explicar a Semana da Arte Moderna para vocês. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.